Olá, muito bem-vindos à nossa live. Meu nome é Olímpio Alves, eu sou o criador do canal Oficina do Amor, que foi preparado para ajudar você que enfrenta problemas no seu relacionamento. Bom, o nosso vídeo de hoje, a nossa live de hoje, trata de um assunto um tanto quanto polêmico, um tanto quanto sensível e divide opiniões, na grande maioria das vezes. É quando a família interfere no relacionamento. É quando as famílias interferem no casamento. Ora, quando eu falo as famílias, eu falo de propósito para que você entenda algo. O que você entende por família? Como você conceitua? Qual é o seu conceito de família? Família é quando um casal se une, eles geram filhos ou adotam filhos, e eles, a partir daquele momento, passam a ser uma família. Estão vivendo agora em um lar, em comunhão, sejam quantos filhos forem. E duas pessoas que se amam constituem uma família. A família que você pertencia, a qual você pertencia antigamente, eram seus pais, você e seus irmãos. Era isso aí a família. Você fazia parte de uma determinada família. A partir do momento que você sai da sua casa e você se une a uma outra pessoa, você constitui uma nova família, agora a sua família. Então essa família agora vai ser regida segundo o seu entendimento e a pessoa com quem você convive. As decisões agora vão ser tomadas por vocês. Antigamente, quando você pertencia a uma família, não tinha a sua, as decisões eram tomadas pelos seus pais, pelos seus responsáveis, uma vez que você era filho ou filha. A partir do momento que você se casa agora, ou você se une a alguém, você inicia um relacionamento, as decisões e a condução desse convívio, eles cabem agora a você, ou a vocês, às pessoas que agora se uniram para constituir essa nova família. Agora eu te pergunto, será que a tua família de origem, ela deve interferir? Até que ponto a família deve interferir em um relacionamento a dois? Isso atrapalha? Ajuda? Que opinião você tem a respeito disso? O conceito que eu tenho com relação a esse assunto é que todo conselho é bom quando ele é pedido, quando ele é solicitado. E a família ajuda, os parentes ajudam, a família original, a família origem, a sua origem, ela ajuda pura e simplesmente quando o conselho ele vem em uma boa hora e traz coisas que são saudáveis, que vão de fato te ajudar. Ora, quantos e quantos são os relacionamentos que têm entrado em grandes problemas pura e simplesmente por interferência dos pais, seja de uma das partes. E todo mundo deve entender uma coisa: até que ponto eu posso ou eu devo interferir na vida conjugal de alguém? Até que ponto eu posso ter participação? E eu volto a repetir:
apenas quando lhe é solicitado. Lógico que tem conselhos que são para o bem. Você não vai ver uma pessoa destruindo o casamento, destruindo o relacionamento, maltratando a pessoa amada, e você não vai fazer conta, deixar a coisa correr de qualquer forma, deixar a coisa correr de maneira frouxa, deixar que o casal se desgaste, se destrua. Ou lógico, aquele que tem experiência, ele tem condições de orientar, lógico, e deve fazê-lo. Agora, de maneira racional, simplesmente deve fazê-lo de maneira racional e de maneira tão consciente ao ponto de apenas ajudar e não atrapalhar. Claro, todo conselho é bom, conselho de pai, conselho de mãe, desde que você não ponha a sua vontade, desde que os pais ou algum responsável não ponham a sua própria vontade, não queiram impor a sua própria vontade. Por exemplo, os pais ou responsáveis ou a pessoa mais velha não deve interferir na escolha da pessoa amada, porque o sentimento não é dele ou não é dela. Isso cabe à pessoa que sente. Por mais que a pessoa que você escolheu, vamos dizer que isso que a pessoa escolheu para um filho ou para uma filha, seja o ideal, é o ideal para você, mas não é o ideal para a pessoa que tem o sentimento. O casal se casa ou passa a viver junto, entra num relacionamento, e o que acontece? Começam a conviver e a interferência da família começa a aparecer. Ora, quantos pais que opinam aquilo que não deveriam fazer, que entram em discussões que não deveriam entrar. Uma coisa que todos nós precisamos entender: deixa o casal resolver as suas diferenças, os seus problemas. Deixa o casal aprender. Se não for um conselho que vai ajudar, se não for uma orientação para o bem, aquilo que vai ser prejudicial não se deve fazer. Não são poucos os casos de relacionamentos que poderiam dar certo, que são destruídos única e exclusivamente, pura e simplesmente por causa da interferência de alguém. Por causa da interferência de um pai ou de uma mãe ou de algum responsável. Não, de forma alguma se deve agir dessa maneira. De forma alguma se deve agir desse jeito. Deixa que o relacionamento entre os dois é resolvido por eles dois. Salvo em casos de extrema necessidade, quando a coisa já está difícil, quando já beira a violência, ou quando você vê uma das partes sofrendo demais, tudo bem, é hora de entrar em ação, aconselhar e até ir em defesa do filho ou da filha, ou de quem quer que seja. Agora, pura e simplesmente por capricho, isso é algo que não deve ser feito de forma alguma, porque você pode estar destruindo um relacionamento que poderia dar certo, que tem tudo para dar certo. Às vezes, por pura implicância, pura e simplesmente por capricho, muita gente interfere no relacionamento a dois. E eu digo mais, ao casal que recebe essa interferência, não pode agir de maneira tão passiva ao ponto de deixar que decisões no seu relacionamento sejam tomadas com base no que as outras pessoas falam, que as outras pessoas pensam. Eu repito, se você vive num relacionamento prejudicial, tóxico, que está destruindo a sua vida, mais do que nunca deve ouvir o conselho. Mas olha, um conselho que é dado única e exclusivamente por capricho, simplesmente porque eu não gosto da pessoa, ou não quero, ou preferia que fosse outro, é algo que não deve ser feito. Cada um
a partir de um determinado momento na vida, é responsável pelas suas decisões. E sabe o que acontece? Quando a pessoa toma decisão pautada no que a outra pessoa fala, certamente ela vai ter a quem culpar. E se eu tomo decisões com base nas minhas próprias opiniões, naquilo que eu penso, eu não vou ter a quem culpar. A culpa vai ser única, exclusivamente minha. Quantas e quantas pessoas que fazem isso? Quantas e quantas pessoas que dão opinião, dão palpite, destroem um relacionamento, ou beiram a destruição de um relacionamento, e depois acham que não fizeram nada demais. A família precisa ter sabedoria. Ninguém vai deixar ninguém se destruir. Mas os exageros que muitas vezes acontecem, eles precisam pura e simplesmente serem bem ponderados, eles precisam ser observados. Porque não tem pior coisa do que você viver um relacionamento com a interferência de terceiros. Um conselho muito bom para quem é pai ou quem é mãe, que casou um filho há pouco, casou uma filha há pouco, os costumes que ele tinha ou ela em sua casa agora são diferentes. Ele casou, ele tem agora a família, ele conduz. É chato dizer isso, é difícil dizer muitas vezes, é difícil de aceitar, mas você não decide mais sobre a vida dele. Ele tem agora as suas responsabilidades. E se não tiver, vai adquirir maturidade para conduzir a sua vida, para conduzir o seu casamento. A participação da família deve ser como aquele coadjuvante, aquela pessoa que está ali para auxiliar, para ajudar, para aconselhar, para dar orientações com relação à vida, e não para interferir. Lembre-se, você só emite opinião ou dá conselho para quem pede. Nós temos uma grande mania e é uma falha muito grande nossa. Todo ser humano comete esse erro. Nós queremos ajudar, queremos impor a nossa opinião, queremos viver a vida do outro, fazer com que a pessoa viva a sua vida do mesmo jeito que nós vivemos. Queremos opinar no destino que a pessoa vai tomar. Se o seu filho gostava de algo quando estava na sua casa, hoje pode ser diferente. Se você o tratava de um jeito e hoje ele é tratado de hoje, o problema vai ser dele. Você continua sendo a mãe, você continua sendo o pai, ele continua sendo filho, ela continua sendo filha. Mas agora a história é outra, a família é outra. Nunca tente impor as tuas opiniões e nunca tente reger a vida de um casal segundo o seu entendimento. Ora, passar experiência de vida é uma coisa importante. Orientar com relação aos problemas da vida, os problemas que acontecem, os problemas do cotidiano, as guerras que vão enfrentar, isso é ótimo, isso é bom. Passe a fazer o teu papel como deve ser feito.
que eu tenho certeza que se você fizer se a família, os parentes, se a família fizer o papel como deve ser feito, tenha certeza, vai ser de uma ajuda muito grande. Agora, toda interferência sem o pedido da pessoa se torna nociva. Então, deixe que as pessoas conduzam a sua vida, seja seu filho, sua filha ou alguém próximo. Talvez o seu conceito de certo não seja o certo para ele. O seu conceito de errado talvez não seja para ele. Aquilo que é inadmissível para você talvez não seja para ele ou para ela. Então, assista de longe, não interfira, mas ajude com sabedoria, com amor, com paciência. Mostre os pontos que estão errados, se eles assim quiserem. Se você tem condição de ajudar, ajude, mas nunca tente impor, porque você pode estar criando inimigos para você. Quantos e quantos são os relacionamentos que são difíceis com os pais do cônjuge? Quantos e quantos relacionamentos são assim, são difíceis? Por quê? Pura e simplesmente por acharem que o filho que saiu de casa ou a filha que saiu de casa ainda pertence à casa. Não, é seu filho, sua filha não está mais na sua casa, agora pertence à família que ele ou ela criou. Entenda isso. Tenha certeza que você deixando a pessoa aprender com os erros, orientando um pouco de longe para que a coisa não se destrua, é muito melhor. Agora, se você tentar interferir, viver a vida daquele que saiu de você ou que saiu da sua casa, tenha certeza que isso não vai acontecer, porque pode ser teu filho, pode ser tua filha, mas a natureza é diferente, o sentimento é diferente, a opinião é diferente, a forma de pensar é diferente. É teu filho ou tua filha, mas não é igual a você, e nem pode ser, porque cada ser humano é único, pode ter traços, pode ter características, mas tenha certeza, o teu filho não é você, a tua filha não é você, a outra pessoa que constitui uma família é outra família, não é a tua. Entenda, não é porque saiu de casa que não continua te amando, não é porque encontrou um marido ou uma mulher, um companheiro ou uma companheira, que vai deixar de te amar. Você vai ter sempre o lugar no coração dessa pessoa. Ainda mais porque não existe ex-filho, ex-filha, ex-mãe ou ex-pai. Não existe isso. Sempre vai ter o seu lugar. Mas acontece que agora existe outra vida. E tem muitos pais que não entendem isso. Interferem de maneira veemente na vida de um casal e tenha certeza, pasmem, acabam destruindo. Arranjam inimigos para o resto da vida. Quando não destroem o relacionamento, arrumam um inimigo para o resto da vida. Então, o meu conselho é que tenha muito cuidado com isso. E o meu conselho para aquele que está num relacionamento é que com carinho e com sabedoria, explique para a pessoa que foi responsável por você durante toda a vida, que agora você tem a sua vida, tem o seu relacionamento. Explique isso com carinho, com calma. Entenda que existe aí uma preocupação daquele que quer te dar o melhor. Vamos analisar os dois lados da moeda, as duas faces da moeda. Você pensa do seu jeito,
mas também precisa costumar pensar como a outra pessoa pensa. Por que está agindo daquela forma? E entenda bem, agora, analisando o outro lado, a outra face da moeda, muitas e muitas vezes não agem, pais não agem por mal. O instinto protetor quer fazer isso, e muitas quer proteger, o instinto protetor quer agir, quer tomar conta da vida, e muitas vezes acaba prejudicando. Na maioria das vezes acaba prejudicando. Então não caia no erro de levar os costumes de casa para dentro do teu relacionamento. Veja, a pessoa amada não é a tua mãe. A pessoa amada não é o teu pai. Um grande erro que se costuma cometer é esse: a minha mãe fazia desse jeito, o meu pai fazia desse jeito. Ou então se diz: para o fulano de tal eu fazia desse jeito, para a fulana de tal eu fazia desse jeito. Quando estava em minha casa não era assim, era diferente. É outro grande erro. Não permita, não deixe que a tua família interfira agora no teu relacionamento. E um outro conselho muito proveitoso: a não ser que você tenha dentro da tua família alguém bem diferenciado, é importante você ter o teu lar, ter a tua casa, administrar a tua casa. Porque eu vou te dizer algo muito sério e que tem acontecido com muitos casais e tem destruído muitas vidas. Se você não aprende a administrar a sua casa, você vai ser sempre o filho ou a filha. Se você se une a um relacionamento e você não tem a sua casa para você administrar, para você ter sobre ela as responsabilidades, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai ser responsável de fato. Responsável por criar os filhos, responsável por manter a sua casa, administrar o seu lar, você não vai. Você vai estar sempre na casa de alguém que faz isso. Você nunca vai ter autonomia dentro da tua casa. Então, o meu conselho é: uma família constituída precisa ter um lar. Um lar que viva em harmonia, tanto na vida a dois, como em harmonia com as famílias. Um outro ponto interessante dentro desse tema, para aqueles que constituem uma família, os dois lados do casal. Procure ter um bom relacionamento com a família de quem você ama. Afinal de contas, a pessoa amada tem um pai e uma mãe. A pessoa com quem você convive tem uma família. Então, respeite, trate bem, receba bem, só não permita que interfira na tua vida. Agora, respeitar é uma coisa, permitir que interfira é outra. Assim como você deve respeitar e tratar bem, você também deve ser respeitado pela sua família ou pela família do seu companheiro ou companheira. Tenha certeza que esses são ingredientes que vão fazer você viver em harmonia. Não adianta, o seu relacionamento não vai estar bem, não vai ser bem vivido se você tiver um relacionamento conflitante com a família da pessoa amada.
Por maiores que sejam as divergências de opiniões, os costumes e comportamentos, procure sempre uma maneira de ponderar. Afinal de contas, ofender, destratar ou maltratar um familiar daquele que você ama é fazer a mesma coisa com o seu próprio companheiro ou companheira. Então nunca faça isso, nunca haja dessa forma. Procure sempre um convívio de harmonia. Procure sempre viver em paz, em amor, em harmonia. E tenha certeza que isso vai trazer muita felicidade para você, muita felicidade para o teu relacionamento. Ora, se você aceitar essas dicas, serão valiosas e serão um verdadeiro tesouro para a sua vida afetiva, para a sua vida conjugal. Que bom estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer imenso. Essa é uma das muitas lives que ainda farei. Você pode me seguir nas redes sociais ou no canal do YouTube. Siga-me aqui no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube. Tem muito conteúdo interessante para você lá. A Oficina do Amor traz para você um método que vai tirar você do pesadelo que talvez você esteja vivendo para um sonho bom, que é onde você merece estar. E se você tem atravessado problemas, quer seja por causa desse tema, ou qualquer outro que seja, você pode no canal do YouTube, você pode acessar e deixar a sua pergunta, deixa lá a sua pergunta. Me conte a sua necessidade, que eu estou aqui para te ajudar. Esse canal foi criado, o canal Oficina do Amor foi criado para te ajudar. E eu tenho certeza que farei isso. Se você está enfrentando problemas no teu relacionamento, esse é o momento de você pedir ajuda. Tire o teu relacionamento das cinzas. Evite o divórcio e a separação. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Um abraço. Até a próxima.